No dia 27 do mês passado, de outubro, eu enviei para vocês esta página 53, que fala sobre divisão, é uma atividade sobre divisão. E a aula de hoje nós iremos fazer a correção dessa atividade para justamente nós entendermos a página seguinte, que é a página 54, que ainda trata sobre divisão. Eu vou mostrar para vocês lá no grupo. Vejam lá, ó, no dia 27. Aqui, dia 27, eu enviei para vocês. E aqui no áudio, eu disse que não faria um vídeo explicando essa atividade, porque eu gostaria de perceber como é que está o nível de conhecimento de vocês sobre a divisão. Eu sei que a divisão das 4 operações é aquela que é um pouquinho complicada, porque além de divisão, ela envolve também multiplicação e subtração. Então, tanto é um pouquinho complicada que somente uma aluna enviou essa tarefa. Vou mostrar para vocês aqui, olha. No dia 27 de outubro, que foi uma quarta-feira, eu enviei divisão à página 53. E veja que somente a aluna Vitória que enviou para mim. Ninguém mais, além da Vitória, enviou essa atividade para mim de divisão. Eu acredito que alguns alunos, por exemplo, a Hilary, que é a aluna mais aplicada da turma, que sempre está enviando a atividade, eu acredito que ela não enviou por ter muita dificuldade de resolver. E nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Mas a Vitória enviou com alguns erros, tá certo? Por isso que eu peço a você, Vitória, que assista esse vídeo e veja aonde foi que você errou, tá certo? Depois eu vou falar para vocês a respeito dessa tabela aqui, que eu fiz de todas as disciplinas. Como vocês podem ver, apenas alguns alunos estão entregando atividade. É nessa tabela que eu faço o registro das atividades, para eu saber, por exemplo, que a atividade do dia 27, que é essa que nós vamos corrigir hoje, somente a Vitória entregou. Mas isso eu vou deixar para depois. É essa atividade aqui que nós vamos corrigir, que ela é o primeiro passo para nós vermos a outra página, que é a página 54, tá? Então vejam aqui, como nós não vamos corrigir ainda a página 54, eu vou usar a tabuada para melhor explicar para vocês, já que, como eu disse para vocês, das 4 operações, olha lá, das 4 operações, e que operações são essas? A adição, subtração, multiplicação e a divisão. Das 4 operações, aquela que apresenta maior dificuldade é justamente a divisão, que é o que nós vamos ver aqui. Por quê? Porque ela envolve, além da divisão, ela envolve a multiplicação e a subtração. Outro diferencial que a divisão tem com relação às demais é o seguinte: a adição, a subtração e a multiplicação, elas são resolvidas da direita para a esquerda. Só a subtração que ela é resolvida da esquerda para a direita, e complica um pouquinho. Veja que na primeira questão é para nós calcularmos 139 dividido por 4. Eu vou fazer aqui esse cálculo na forma convencional. Ó, 139 dividido por 4. Veja que eu vou começar aqui, ó, do número 1. Eu vou começar da esquerda para a direita. Vejam lá como seria a divisão convencional. Nós dividimos um número de cada vez. Esse número aqui, 139, ele é o divisor. O 4 que fica aqui dentro desse símbolo de divisão é o dividendo. Aí tem o resultado, que é o que fica aqui embaixo, é chamado quociente, e o resto no final da conta. Então vejam lá, ó, nós dividimos um número de cada vez. O 1 dá para dividir por 4? Não, porque o divisor, o dividendo, ele tem que ser maior ou igual ao divisor.
Veja que o 1 é menor que o 4, então nós vamos dividir 13. Ó. 13 dividido por 4 dá 3. Depois eu vou mostrar na tabuada como foi que eu cheguei nesse número 3 aqui. Ó. 3, aqui é o que eu digo, ó, quando eu venho da direita para a esquerda, eu venho dividindo. Quando eu volto, eu volto multiplicando. E aqui eu tenho a conta de menos. Viram como envolve 3 operações? Ó, 13 dividido por 4 dá 3. Agora aqui eu vou voltar multiplicando. 3 vezes 4 dá 12. E agora eu vou fazer a conta de menos. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. O 0, quando ele está à esquerda, ele não tem valor, então dá 1. Veja que o 1, novamente, é menor que o 4. Então, nós vamos baixar o 9 para que o número aqui fique maior para poder dividir com esse daqui, com o 4. Agora eu tenho 19. O 19 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Faz novamente a conta de menos. 9 menos 6, 3. E 1 menos 1, 0. Veja que não tem mais o 3, ele é menor que o 4, só que não tem mais número para baixar, para que o número fique maior. Então, acabou a conta, nós fechamos aqui. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que 139 dividido por 4 dá 34 e sobra 3. Só que nós vamos ver aqui que na conta da menina deu 30, e eu vou explicar para vocês por que deu 30. Tá? Essa forma aqui é a forma convencional que eu mostrei para vocês. E na minha opinião, é a forma mais simples de entender a divisão. Só que nós vamos aqui para a atividade e eu vou mostrar para vocês por que no dela deu 30. Tá? Tá dizendo aqui, ó, veja duas maneiras de calcular o resultado do 139 dividido por 4. O primeiro é o cálculo por meio de estimativa. O que é estimativa? É quando você faz um cálculo mental usando a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão, assim como a operação inversa da divisão é a multiplicação. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui, ó. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Agora eu vou inverter a operação. 15 dividido por 5 é igual a 3. É isso que eu quero dizer, que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então veja que a estimativa, usada no primeiro modo de fazer a divisão, a Ana, vamos chamar de Ana aqui, ela fez a operação inversa, olha aqui, ó, a multiplicação. Ela perguntou para si mesmo, quantos 4 cabem em 139? E ela estimou que dentro dos 139 cabe 30 números 4. Aí, olha lá, ó, 30 vezes 4. Essa multiplicação, deixa eu dar um zoom aqui. Essa multiplicação é simples, eu já falei para vocês que quando tem um zero, é fácil multiplicar, ó. A gente ignora o zero e multiplica. 3 vezes 4, 12. Agora nós colocamos para cá o zero. Veja que deu 120. Só que o número é 139. 120, quanto falta para chegar em 39? Falta 19, tá bem aqui, ó. Ó, ainda restam 19 para dividir por 4. Mas veja primeiro o modelo da divisão aqui, ó, que ela fez para dar 30. Ela fez assim, ó. 30 vezes 4 deu 120. Logo, 120 dividido por 4 dá 30. Ó. 120 dividido por 4 deu 30. Mas ainda sobrou 19, que é o que ela fala bem aqui. Ó. Ainda restaram 19 para dividir por 4, que ela vai fazer essa divisão aqui nesse outro lado. Eu vou lá buscar a tabuada para explicar para vocês. Nós vamos olhar aqui como
divisão por 4, veja aqui, ó. Divisão por 4. Então, nós vamos olhar aqui na tabuada de dividir por 4. Olha lá, de dividir por 4. Vamos lá. Vejam que a divisão é a seguinte. Ó, do jeito que eu fiz aqui ao lado. O 1 não dá para dividir por 4. Então, divide 13. Por que que 1 não dá? Porque, como eu falei, é menor que o 4. Ou ele tem que ser igual, ou tem que ser maior. Agora, o 13, ele é maior que o 4. E quanto é que dá 13 dividido por 4? Eu vou olhar aqui, ó. Veja que não tem 13 aqui, ó. Tem 8, tem 4, 8, 12, 16. Veja que não tem 13 aqui. Então, nós vamos procurar um número que chega próximo de 13, mas que não passa de 13. Quem é? É o 12. Ó, 12 dividido por 4 dá 3. Viram? 3. Então, 13 é como se fosse assim, ó. 13 dividido por 4 dá 3, sobra quanto? 1. Ó, 13 dividido por 4 dá 3. Tá bem aqui o 3, ó. Como eu disse, nós voltamos para cá multiplicando. 3 vezes 4, 12, olha lá. Aí faz a conta de menos. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. Inclusive, nem foi colocado aqui, porque como eu disse para vocês, quando o 0 está à esquerda, ele não tem valor. Então, ele só ocupa um lugar vazio. E veja que, para não ficar vazio, foi colocado o 0 aqui. Mas no meu exemplo, vejam que eu não coloquei, ó, porque não é obrigado a colocar o 0 aqui, entendeu? Mas aqui no livro foi colocado. Aí deu 19, justamente quanto a Ana disse que ainda restava para chegar no 139. Entenderam esse primeiro passo? Vamos para o segundo passo, que é o que ela diz bem aqui, olha. Quantos 4 cabe em 19? Veja que aqui na conta de dividir por 4, não tem 19. O que chega próximo é 20. Veja lá, o que chega próximo é 20. Mas como eu falei para vocês, não pode passar. É 19 aqui, ó. Não pode passar de 19. O 20 passa, então nós vamos lá no 16. Porque não tem 19. Então 16 dividido por 4 dá 4. É o que ela vai encontrar bem aqui, ó. Quantos 4 cabem em 19? Com certeza 4. Por que ela descobriu isso daqui? Porque quando ela multiplica 4 vezes 4, dá 16. Olha lá, ó. 4 vezes 4 é igual a 16. E quanto faltam? 16. Quanto é que falta para chegar em 19? 3. Olha lá. E sobram 3 unidades. O quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais. Já vou mostrar para vocês o que são esses quocientes parciais que ela fala. Tá? Primeiro, 30. O que é esse 30 aqui? É o resultado da primeira conta, é o resultado do primeiro quociente. E o que é esse 4 aqui? É o resultado do segundo quociente. Ó. Então, o quociente dessa divisão, o que é o quociente? É o resultado da conta de divisão. É a soma dos quocientes parciais. É a soma da primeira divisão junto com a soma da segunda divisão, que vai dar... Olha lá, vai dar 34, como eu mostrei para vocês bem aqui, ó. E vai sobrar quanto? 3. Vejam lá. 30 mais 4, 34. 30 mais 4, 34. Ó, o resto dessa divisão é 34. Quanto é que é 16? Quanto é que falta para chegar em 19? 3. Vejam lá, ó. Veja que até aqui, aonde eu vou pintar, depois eu apago. Olha aí. Até aqui onde eu estou pintando. Deixa eu até apagar isso daqui para não dar confusão. Aqui onde está pintada é justamente essa primeira conta aqui, ó. Viram? Essa primeira conta aqui que foi colocada para cá. Vai ser continuada aí. Entenderam? Aí vamos lá. E esse 4 é justamente aqui, ó. Eu vou
concluir a divisão bem aqui. 19 dividido por 4, ó, 19 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Vejam que é justamente o que está aparecendo aqui, ó. Aí faz a conta de menos. E agora eu vou fazer a conta de menos aqui. 9 menos 6 dá 3. 1 menos 1, 0. 30 mais 4, 34. Viram? Ó. A soma dos quocientes é o 30 mais 4, 34, que é o resultado da conta. E o resto quanto é? 3, que eu coloquei bem aqui. Viram que com mesmo eu explicando com bastante detalhes, ela é um pouquinho complicada? É por isso que para fazer a divisão você precisa multiplicar, saber a multiplicação. E veja o que diz bem aqui, ó. Essa daqui foi a primeira forma de fazer o cálculo. É um pouquinho complicado porque, como eu disse, você faz uma parte do cálculo mentalmente. Como a Ana fez bem aqui, ó. Quantos 4 cabem em 139? Ela pensou que se multiplicar o 4 com 30 dá 120. Então, um cálculo por meio de estimativa, ele se torna um pouquinho difícil porque você precisa fazer cálculo na mente, cálculo mental. Você precisa usar a probabilidade. Já o segundo modo é o cálculo com o algoritmo usual, ou seja, da forma como eu falei aqui, ó. O modo usual que nós temos de resolver uma divisão, que é esse modo que nós vamos utilizar com mais frequência. Vejam lá o que diz detalhadamente cada uma dessas descrições aqui, ó. Como a divisão de uma centena, que é o primeiro que começa aqui, ó. Uma. Nós vamos dividir uma. Ó, começa com 1. Como a divisão da primeira centena por 4 não resulta em centena, ou seja, falando numa linguagem mais simples, como o 1 ele é menor que o 4, nós colocamos o 0 no quociente, mas não precisa colocar o 0. Você simplesmente marca, divide os dois números. Eu prefiro marcar para eu saber que eu estou dividindo 13. Ó. Aí ficou 13 dividido por 4. Vejam lá. Como eu já mostrei para vocês, não tem 13 aqui. Então nós vamos em busca daquele número que chega próximo do 13 sem passar dele. É o 12. Ó. Aí 12 dividido por 4 dá 3. Ou 13 dividido por 4 dá 3 e sobra 1. Viram lá? O número não tem 13 aqui, nós vamos em busca do número que chega próximo sem passar. É o 12. 12 dividido por 4, 3. Lembrando que o resultado é esse número de vermelho aqui. Ó, por exemplo, 32 dividido por 4 dá 8. Tá? Você tem, estou dando exemplo, você tem 40 reais e vai dividir por 5 pessoas. Com quantos reais cada pessoa vai ficar? Com 8. Tá? Basicamente aqui, ó. Você tem 13 reais. Vai dividir por 4 pessoas. Com quantos cada pessoa vai ficar? Com 3 reais. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. É o que diz bem aqui, ó. 13 dividido por 4. 13 dividido por 4 dá 3. Foi colocado bem aqui desse lado. Aí nós, como eu disse para vocês, nós voltamos multiplicando, ó, 3 vezes 4, 12. Olha o 12 aqui, ó. Que não foi colocado aqui, foi colocado para cá, que é o que diz na descrição aqui, ó. Dividimos 13 dezenas por 4, ó. 13 dividido por 4. Deu quanto? Deu 3. Obtemos 3 dezenas. Aí nós fazemos a conta de menos. 13 menos 12 dá 1. Ó. E resta uma dezena. E nós vamos baixar esse número aqui, ó. Porque o 1, como eu falei para vocês, o 1 ele é menor que o 4. Então nós baixamos o próximo número ao lado do resultado da conta de menos, para que esse número ele se torne maior que o divisor. Agora o 19
ele é maior que o 4. Agora dá para dividir, ó, 19 dividido por 4. Vejam aqui. Vejam que novamente não tem 19 aqui. Nós vamos atrás do número que seja próximo, mas que não passe de 19. Não é o 20, porque o 20 passa de 19. Então vai ser o 16. Ó, então nós vamos pegar o resultado de 16. 16 dividido por 4 dá 4. Então vejam lá. 19 dividido por 4 dá 4. Tá bem aqui, ó. Foi colocado bem aqui, ó. 19 dividido por 4, 4. 19 dividido por 4, 4. Aí nós voltamos, como eu disse para vocês, multiplicando 4 vezes 4, olha lá. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Que foi colocado aqui embaixo do 19, ó. Para fazer o quê? Conta de menos. Aí 19 menos 16 dá 3. Não tem mais número para baixar, então a conta se encerra aqui, ó. Esses nomes aqui são os termos da divisão. Veja lá aqui o número 139, ó. 139 é o dividendo. É sempre o número maior. O número que fica aqui dentro é chamado divisor. Nesse caso, o divisor é o 4. O que fica aqui embaixo, que é o resultado da divisão, é chamado quociente. Qual foi o resultado dessa divisão? 34. Olha lá, 34. E o que resta, o que sobrou da conta de menos, é chamado de resto, até porque resto é o resultado da conta de menos. Aí veja lá para nós completarmos aqui, ó, 139 dividido por 4, que é o que a primeira questão quer tá perguntando aqui, ó. Quanto o resultado de 139 dividido por 4? Deu quanto? Deu quanto? 139 dividido por 4? 34. E restaram quanto? 3. Então a resposta aqui é 34. E restaram 3, olha lá, 3 unidades. Bem complicado, né? Para quem não conseguiu aprender muito bem no ano passado a introdução de divisão, vai encontrar dificuldade com essas contas no quinto ano, mas é assim mesmo, basta vocês se dedicarem. O que eu vou fazer agora? Eu vou enviar a correção dessa página 53 e essa página 54 para que, vendo esse vídeo da correção da página 53, vocês tentem sozinho resolver aqui a página 54, tá? Mas de qualquer forma, quando for amanhã, eu vou fazer um vídeo explicando essa página 54 aqui, tá certo? Não esqueçam de, quando fizerem a correção aqui, enviar para mim para que eu possa fazer o registro da aula lá na ficha.